Olá pessoal, salve! Como vão vocês? O vídeo, ele vai ter 3 partes. Eu não fiz vídeo no final de semana porque eu tive 2 visitas em casa. Eu tava sempre querendo programar meu vídeo para sábado e domingo. Como eu falei para vocês, já não tem como eu ter essa programação certa. É como vai minha vida, né? Então, não faltando aqui com o nosso conhecimento de cultura racional, conhecimento da nossa origem e o tema que vai ser desenvolvido em 3 etapas, em 3 partes, o comentário de Deus. O comentário de Deus sobre o destino certo e o destino errado que tomaram. Então, eu vou fazer 3 partes. A última parte vai ser a conclusão dos 2. E nessas 2 partes primeiras, existe sempre a conclusão da origem, da nossa verdadeira origem, que é o mundo racional, que ele trata da solução. Então, sempre no meu vídeo tem uma conclusão que é essa solução. A solução para todos, né? O desenvolvimento do raciocínio, que já sempre venho falando. Então, essas 3 partes, essa primeira parte que eu tô falando, eu vou falando sempre da natureza, que é o formato do meu canal. O formato do meu canal é a fase natural da natureza, que vai falar de energia, vai falar de efeito, de causas, vai falar do passado, como que era o presente, o que ficou errado no passado e o que vai consertar no presente. Então, os comentários que eu tô dando aqui, o comentário hoje é o comentário do racional superior. Porque eu coloquei esse tema, porque ele, o racional superior, que sabe, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. Então, o ser humano, ele não viu fazer o sol, ele não viu fazer a terra, ele não viu como foi feito a água, nem como foi feito a mulher e o homem. Como foi feito, não é uma história que você conta, Deus fez assim, pai, acabou. Não, ele conta em riqueza de detalhes, minuciosamente, tudo. Como foi feito o sol, como foi feito as estrelas, os planetas, a água, a terra, os animais, os vegetais, as classes inferiores, a hierarquia das classes acima do mundo racional, né? A base do mundo racional acima e de baixo, aqui abaixo do sol, tudo aqui. Então, a cultura racional, ela abrange a vida de todos os seus aspectos. Então, vamos lá, vamos com esse comentário do racional superior. A natureza é que fez todos os feitos e é quem sustenta e mantém todos os feitos. Então, ninguém mais poderoso do que a natureza. A natureza não depende de ninguém e os seus feitos dependem dela para poder viver. Então, ninguém mais do que ela. A natureza tudo é e os seus feitos nada são. Então, ninguém mais poderoso do que a natureza. Isso fica bem certo, fica bem concluído na nossa consciência que a gente depende da vida. Não somos vida. Vida, nós temos vida. Assim, um ser que não depende mais de nada, né? Um ser independente. Nós dependemos da vida que fez a gente.
Nós temos vida, mas não somos a vida, a natureza, o tudo. Então, a natureza que compõe esse conjunto de 7 partes, como falei já no começo, Sol, Luas, estrelas, e os componentes astrais, que são os planetas, e os habitantes desse imenso espaço, não esquecendo de que existem seres invisíveis. Como o que a gente pode falar de invisível? O que a gente pode falar sobre os invisíveis, habitantes invisíveis, de vírus invisíveis, de vírus racionais da origem que o cientista não conhece? O que podemos falar sobre isso? Então, rege então sobre a humanidade as influências astrais dos planetas e do poder invisível, que são os habitantes do espaço, ou os habitantes dos astros, ou os habitantes do vácuo. Tudo isso rege suas influências sobre a humanidade de um poder absoluto dos habitantes espaciais. Hoje sempre a gente vai ouvir em todos os mais estudos de tudo o que o ser humano ele quer, como ele já aqui na Terra, né, ele já vasculhou tudo, agora ele quer vasculhar o espaço, né? Ele quer vasculhar o espaço. Então, diante desse poderio, dessa grande poder natural, o ser humano é uma insignificante película sobre a Terra. Então, a gente, diante de tudo isso, somos que nem ele falou aqui, uma insignificante película sobre a Terra. É um joguete dos poderes naturais, é um joguete da natureza que os fez, é um joguete quem ele fez e que tudo isto fez, e de forma que todos os feitos da natureza, por serem regidos por ela, todos chegarão dentro da fase racional, porque todos são regidos pelo poder da natureza que os fez e que os mantém. Então, todos que entrarem para dentro da fase racional, tomar conhecimento dela, por ser uma coisa natural da natureza, para a salvação dos seus feitos. Não quer hoje, quer amanhã, não quer amanhã, quer depois. Hoje tem um pensamento, amanhã tem outro e assim sucessivamente. Chega o dia de todos com os poderes da natureza. Ninguém pode, com os poderes dessa natureza, é a fase racional, é a fase natural da natureza. Com os poderes da natureza, ninguém pode... desculpa aqui, eu repeti o parágrafo. Então, já estão todos dentro da fase, só falta tomarem conhecimento do que é esta fase da natureza. Do que é esta fase da natureza. Para tomar conhecimento não tarda, porque a natureza está trabalhando todos para tomar conhecimento e saber o porquê da existência dessa fase. A natureza está transmitindo o pensamento racional em toda a humanidade por a natureza ser racional. Isto é questão de dias para que o mundo inteiro tome conhecimento entre o amor e a gratidão desta fase. Então não adianta pontos de vista diferentes de ninguém, porque ninguém sabe nada. Quem sabe, quem manda é a natureza, o poder natural. É o poder dos poderes, porque a natureza é quem fez tudo, criou tudo, gerou tudo, que alimenta tudo, que dá tudo, tudo é da natureza. Então, quem manda é a natureza. E todos obedecendo o comando da natureza, das forças supremas naturais, quer dizer com isto? Que ninguém sabe o que diz e ninguém sabe o que pensa, e ninguém sabe o que quer. E sim, quem governa tudo que é a natureza
é que sabe o que quer, sabe o que diz e que sabe o que faz. A natureza, ela desculpa aqui, ao contrário. A humanidade é um instrumento da natureza. É um joguete da natureza. É um comando da natureza. A humanidade, ela é um instrumento dela. E o homem, ele faz o contrário. Ele faz da natureza um instrumento para ele. Então, o que ele faz? Ele cata lá as coisas naturais que existem na natureza como objeto para ele, logicamente, para ele sobreviver. Não tem como ele fazer, mas ele não sabe que ele está mexendo com poder, que ele está mexendo com comando. E aí ele vai sofrer essas consequências. E assim, então, a humanização racional e a cultura racional em ordem de dia. A natureza que transmite os pensamentos, as intuições, as imaginações, as vontades, é o comando todo-poderoso e seus feitos. E tudo que depende dela para viver, todos dependem dela para viver. Então, o poder dos poderes é a natureza. A natureza tanto dá o alimento como o pensamento que ela deseja transmitir. A ideia, a intuição, a imaginação, o gosto, a vontade, porque são filhos dessa natureza, são regidos por ela e ela que determina a vontade, ela quem dá. Dá o alimento a todos, dá tudo a todos e dá a intuição. O pensamento, a imaginação, a comunicação na forma que a natureza rege. Então, todos mais daqui um pouquinho, cientes da fase, colaborando em benefício de si mesmo, com a cultura racional e todos felizes, alegres e contentes por encontrar o alimento dado pela natureza que estava necessitando e precisando, sendo a coisa mais essencial da vida de todos, a salvação eterna de todos. Isso depende de dias. E não é agora, não, é agora, não é amanhã, não. Não é amanhã, é agora. A natureza é viva. Ela está trabalhando em cima dos seus feitos para a salvação dos seus feitos, que é a humanidade. Quem é que não quer o bem de si mesmo? Principalmente nas horas que está atravessando o mundo, nas horas mais negras de sua existência, o mundo não é dos seus feitos, o mundo não é do ser humano, o mundo foi feito pela natureza, o ser humano foi feito pela natureza que o comanda. Tudo vai mudar como um relâmpago para o bem de todos, por todos serem filhos naturais da natureza que os fez. Então, rege a força poderosa, a natureza com sua primazia, a levar o cântaro ao seu lugar. Mas muitos fracos no início fizeram seu julgamento de acordo com seu estado de fraqueza, dizendo o seguinte: quando será isto? Vai demorar muito, isto não é para os meus dias de vida. O povo não quer saber disso. Como coisa que o povo se governa. Agora, diante do testemunho presente, o estado psicológico de adiantar as suas ideias, sem noção básica para falar, a natureza, quando quer, resolve tudo como um relâmpago, ou como uma faísca elétrica, ou como um estrondo arrasador, para ver que a natureza não é morosa, como muitos pensam. O relâmpago não é moroso, é tudo fim da natureza. E assim, na natureza está o zodíaco, muito certo para quem conhece o alfabeto astrológico em toda a sua plenitude, em todo o seu funcionamento, não erra as previsões. Os que erram são os que não conhecem o alfabeto de sua astrologia na sua perfeita cosmogonia consciente de dizer tudo o que é e tudo o que sente, tudo o que será. Os que pensam que conhecem erram muito, mas tem os que conhecem e positiva-se todas as previsões zodíacas. Então, na natureza está tudo. E ela continua lá, esse alfabeto astrológico, que é a cosmogonia
consciente, perfeita. O alfabeto de astrologia continua lá. O ser humano se desvirtuou desse natural, que era criando o alfabeto artificial, que foram os tantos insatisfeitos lá que criaram os outros idiomas, que não existia idioma, existia isso aqui. O alfabeto que está essas linhas nas palmas das mãos. Então, na natureza está tudo aparente, está a força vibratória de todos os feitos, e por isso comanda tudo e comanda todos, porque tudo é seu, todos os feitos são seus. Então, a regência suprema, tudo e todos, está na natureza, a natureza que gerou tudo, criou tudo, formou tudo e governa tudo. O ser humano é governado pela natureza por diversas formas e diversas maneiras. O ser humano pensa o que a natureza quer. Imagina o que a natureza quer. Não vês os pensamentos, vêm de fora. Não vês que o pensamento ele vem de fora? A intuição, tudo vem de fora, a inspiração, tudo vem de fora. A natureza que transmite, por isso tudo passa. A vontade disso passa, a vontade daquilo outro, a vontade transmitida pela natureza. O desejo transmitido pela natureza. O ser humano é governado por quem lhe fez, quem lhe mantém, por quem lhe dá tudo para a sua sobrevivência. O ser humano não tem nada para dar e sim receber tudo à vontade. Então, quem manda no ser humano é a natureza. E quem transmite esse ou aquele pensamento, essa ou aquela intuição, essa ou aquela ideia ou aquela intuição, essa ou aquela é a positiva e a negativa. Por isso, o ser humano é variante com reações diferentes porque é governado pela natureza. Bom, pessoal, para resumir um pouco aqui, que eu queria ler, depois eu vou fazer um segundo desse aqui, que eu acho que eu vou aumentar para 4. E na segunda parte, senão vai ficar muito grande esse vídeo, para resumir aqui o que tá falando, que a natureza, quando ela dá as reações, que a pessoa, ela é variante, e uma positiva, essa ou aquela positiva e negativa, a negativa da gente é aquilo que eu mereço. Se eu tô fazendo alguma coisa de errado, eu vou receber aquilo que eu fiz. Então, a natureza, ela me conhece. Ela sabe que se eu pautar pelo prisma errado, pelas coisas que não são certas, né, que não são corretas, as leis dela, as leis da natureza, eu vou pagar por esse preço. Então, ela dá a negativa para mim, sem eu saber. Por isso que fala assim, o pensamento ele é variante. Quando eu acho que aquele pensamento, que aquela coisa é boa para mim, eu estou sendo guiada pela natureza para dar errado, para que eu conserte o que eu fiz ontem, anteontem, hoje de manhã cedo, entendeu? Em outras vidas passadas. Aí ela dá aquele pensamento que eu acho que porventura eu vou fazer alguma coisa que tá pra mim, na minha cabeça, aquilo ali é certo. Aí eu falei assim, mas por quê? Eu tava pensando em fazer isso aqui, eu tava com vontade de fazer isso aqui, tava querendo fazer isso aqui e dar errado. Ela tá sendo uma teleguiada como robô para a natureza para dar errado, para eu lapidar. Então eu vou aprender com os erros também. E os acertos, eu por merecimento. Por merecimento. Então, fica sendo então os vídeos com 4 partes, porque eu vou seguir 4 partes na final. Coisas que eu quero ler aqui, de muita importância, né? E então, se eu tenho que ler mais alguma coisa, que vai aumentar mais uma parte do vídeo. Então, até mais. Se gostou, dê um like.